A Universidade de Brasília pode punir jovens que promoveram um trote considerado violento pelos calouros. O trote universitário é um assunto polêmico e uma das ações já chegou à Suprema Corte. Há 3 meses, Maria Luísa e Tainá entraram na universidade e a chegada foi marcada por um trote que elas não esquecem. O trote solidário foi muito tranquilo, a gente combinou, todo mundo, teve um ônibus que saiu daqui, foi direto para a instituição e de lá a gente passou o dia com as crianças, brincando. Esse trote solidário foi muito gostoso de participar. Eu acho que a universidade deveria incentivar o trote solidário, em vez do... Porque os veteranos às vezes fazem uns trotes muito violentos, que acaba não sendo legal, que até o calouro que está ingressando na universidade fica com uma imagem ruim da faculdade. A experiência do trote solidário fez bem para Maria Luísa e Tainá. Essa pode ser uma das alternativas para pôr fim à violência nas universidades. Nestas fotos, tiradas há 3 meses, é possível ver que uma simples brincadeira pode acabar mal. Os estudantes são do curso de agronomia e foram obrigados a procurar sabonete em meio a uma piscina de lama, restos de comida e lixo. Um outro caso mais recente deixou os universitários apreensivos. No mês passado, um estudante levou 7 pontos no queixo. Ele se machucou durante um trote. Cerca de 30 alunos do curso de engenharia de redes foram obrigados pelos veteranos a fazer uma série de atividades sujos de tinta e tinham que andar agachados pela universidade. A instituição prometeu agir contra essa violência. Foi identificada a violência, nós queremos transformar isso e estamos fazendo uma investigação para tomar as medidas cabíveis, seja individual, né, as pessoas que estão envolvidas nos trotes, seja coletivamente ao centro acadêmico, né, retirando alguns benefícios que eles hoje detêm junto à universidade. A questão sobre a violência nas universidades com os trotes chegou ao Supremo. O Ministério Público Federal recorreu da decisão do STJ de trancar uma ação penal contra 4 suspeitos de agredir e matar um aluno no curso de medicina da USP em 1999. Ele foi encontrado morto na piscina da instituição após a festa dos estudantes. O caso ainda não tem data marcada para ir a plenário. Para a maioria dos ministros, uma questão já foi acertada. O processo vai ter repercussão geral, ou seja, a decisão da Corte vai servir para outros casos semelhantes. Bom, e a nossa convidada para discutir esse tema é a advogada especialista em direito de família, Renata Espada. Boa tarde, doutora Renata. Boa tarde. Bom, doutora, então hoje a gente não pode mais afirmar que o trote não passa de uma brincadeira. O trote, na verdade, é uma brincadeira desde que ele seja saudável e não venha ferir nenhum direito de personalidade, ou seja, não exponha o calor ao ridículo. A partir do momento que ele passa da simples brincadeira para uma violência ou leve ou grave, ele deixa de ser um trote visto como uma simples recepção e passa a ser uma lesão corporal, que é prevista tanto no âmbito penal, tem uma punição, quanto também no âmbito civil, que depende da vontade do calouro propor a ação ou não. No âmbito civil, ele pode propor. Agora, trotes violentos, humilhantes, como os que a gente viu agora na reportagem, eles podem ser considerados uma prática de bullying? Pode sim, até mesmo antes da entrada à faculdade, o aluno, desde que ele participe de algum blog ou sites de relacionamentos e já tenha sofrido essa humilhação, esse constrangimento, também. Agora, o bullying, ele é previsto como expor a pessoa ao ridículo. Agora, pode passar disso para uma agressão grave, como cortar o queixo, a pessoa quebrar um dente. E mesmo que ela autorize, ela está passando por uma situação de coação. A vontade dela está sofrendo a interferência de uma multidão, por exemplo. E haveria uma punição para o caso do bullying, por exemplo? Claro, o bullying pode ser punido, dependendo da gravidade, tanto no âmbito penal quanto no âmbito civil. No âmbito penal, desde que seja crime, injúria, calúnia. Agora, no âmbito civil, danos morais e materiais, que vai depender da vontade da vítima, sendo menor a vítima, dependendo da vontade dos pais. Agora, doutora, no Brasil, a tortura é crime. Esses trotes violentos que acabam machucando os calouros, enfim, eles podem chegar a ser considerados um crime? Com certeza, desde que esses trotes eles venham a causar esse aluno
humilhação ou até mesmo dano à sua integridade física pode ser considerado como crime. E a universidade, desde que ela permita que ocorra dentro do campus, ela também é responsável. Então, na verdade, deve-se proibir essas práticas e considerar o trote assim como seu histórico, como uma recepção ao calouro e não como um motivo para humilhação e até para agressões físicas. Ok, vamos agora a uma pergunta sobre esse tema. Confira. Meu nome é Ingrid Gabriele, eu sou vendedora e queria saber se um aluno é perseguido pelos colegas por não participar de um trote agressivo, o que ele deve fazer? Então, nesse caso, o que ele pode fazer? Isso. Em primeiro lugar, ele deve notificar a universidade, para que ela tenha ciência do que está acontecendo. Em segundo lugar, dentro da responsabilidade penal, ele deve fazer uma ocorrência em uma delegacia mais próxima. Dentro da responsabilidade civil, ele deve procurar um advogado ou a defensoria pública, no caso, e propor uma ação judicial, requerendo danos morais e materiais em razão desse constrangimento. Agora, qual seria o papel da família nesses casos? Ela pode intervir na instituição, entrar em contato com os pais dos outros alunos, por exemplo? Na verdade, o aluno, ele sendo maior, no Brasil a maioridade é com 18 anos, depende dele e não da família. Se ele for menor, depende da família. A família ela pode interceder junto à universidade e em uma ação civil cobrando danos morais e materiais, a família pode colocar no polo passivo como réus tanto a universidade quanto o aluno agressor. Na falta de identificação, no caso de um motim, uma multidão, pode ser como réu a própria universidade, em razão da sua omissão. Ok, agora no caso da reportagem que a gente viu, em caso de morte, a universidade acaba sendo responsabilizada também por isso? Com certeza, e na falta de identificação do agressor, a faculdade ela pode se responsabilizar por todo dolo, por toda ação. Ok, vamos para uma próxima pergunta. Meu nome é Nilson, sou estudante de Relações Internacionais. Eu queria saber se a universidade pode sofrer punições por causa de trotes dentro da instituição. Então, a gente acabou iniciando a resposta para esse telespectador. Como é que é? A universidade sempre vai responder por trotes ocorridos dentro da instituição de ensino? Isso, desde que o trote ele tenha sido feito dentro do campus, a universidade responde por todo dano moral e material e até mesmo lucro cessante, no caso que o agressor impeça a vítima de sair da faculdade, que ela pode perder até o emprego. Então, na verdade, a faculdade se responsabiliza sim, porque, na verdade, é uma omissão. Esse tipo de atitude tem que ser proibido dentro do campus e até nas suas mediações. Agora, fora do campus, como é que fica? A universidade também acaba sendo responsabilizada pelos trotes ocorridos fora da instituição? Fora do campus, na rua, por exemplo, em uma praça, na verdade, a faculdade não se responsabiliza desde que ela não tenha permitido a saída desses alunos amarrados, com cardaços, com cintos, como ocorre. Se ela permitiu a saída dos alunos nessa situação, ela pode se responsabilizar. Se ela não tem como controlar, ela não permitiu, e o trote ele foi feito em uma chácara, uma festa, por exemplo, aí não é responsabilidade da faculdade e sim dos agressores. Mesmo se o trote ocorrer fora e levar o nome da instituição, ainda assim ela não responde em casos de fatos graves, por exemplo? Isso. Na verdade, como não foi feito dentro da instituição, há necessidade de se apurar a culpa, ou seja, o que a instituição colaborou para que essa situação acontecesse. Seria como punir por um outro delito qualquer, cometido fora da universidade, por exemplo? Isso seria, por exemplo, dentro da responsabilidade civil, danos morais e materiais. Dentro da responsabilidade penal, no caso de uma agressão, cortou o queixo, poderia ser um dano leve ou grave, a integridade física da vítima. Ok, e mais uma pergunta sobre esse assunto, confira. Meu nome é Débora, sou estudante. O aluno que participa do trote violento deve ser expulso da universidade? Há casos e casos, né, doutora? Isso. Nesse caso, tem que se analisar o regimento interno da universidade, analisando se ela é pública ou se ela é privada. Essa questão administrativa, ela fica unicamente em questão da faculdade. Agora, o judiciário ele pode determinar que o agressor ele se mantenha em uma distância determinada, segundo o juiz do caso, da vítima. Agora, a questão da expulsão do aluno fica a critério da faculdade. Então, quais seriam mesmo as punições jurídicas para esse aluno agressor, no caso? Claro. Dentro do âmbito penal, o aluno ele pode sofrer até uma restrição de liberdade, dependendo do dano, que um trote pode levar até a morte. Dentro do âmbito civil,
que depende da vontade da vítima, ele pode ser condenado a pagar todo o dano material, como despesas médicas, cirurgias plásticas, no caso de um ferimento na face, ou até também os danos morais, né? Em relação ao constrangimento, por andar agachado, por exemplo, por ser amarrado, isso fere a privacidade e a intimidade de qualquer cidadão. Agora, o aluno agressor, ele pode ser punido mesmo havendo o consentimento do calouro? Tem que se analisar o consentimento. Agora, na maioria das vezes, o que se entende, o que se tem observado é que o consentimento do aluno é sobre coação. Coação oral e muitas vezes coação física. A diferença da coação moral e a coação física, que muitas vezes o aluno é empurrado e algumas vezes ele pode sofrer repressões dos próprios veteranos, como não permitir a entrada no laboratório, por exemplo. Isso pode acontecer. Então, esse consentimento, ele sofre interferência. Então, ele está sofrendo uma coação. Então, esse consentimento não pode ser considerado um consentimento livre. Como é que ele pode denunciar essa coação? Ele tem que procurar a instituição, chega a procurar a polícia? Isso, dependendo da coação que ele sofreu, ele pode, se for uma coação moral, é necessário que ele notifique a universidade. A coação física, uma lesão grave ou uma lesão leve, ele tem que procurar uma delegacia mais próxima. Tá ok, doutora, obrigada pela sua participação, tenha uma ótima tarde. Foi um prazer, obrigada.